Bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. Estamos de volta aqui com essa Bíblia maravilhosa, a Bíblia de estudo esquematizada. No outro vídeo eu não tinha dado esse detalhe, agora vamos estar dando. Conheça a Deus mais profundamente. E ler as Escrituras é isso, é conhecer Deus de forma mais profunda. Tá certo, pessoal? O vídeo 1, a gente fez falamos algumas coisas rápidas do que se passa nesse material. Agora estamos caminhando para o vídeo 2. Eu espero estar servindo, sendo útil e que possa te abençoar, tá bom? No vídeo 1 a gente encerrou nessa página. Agora estamos caminhando para o vídeo 2. A gente leu a introdução de esquema de tópicos da Bíblia. Começamos a falar sobre os desenhos, mas não continuamos. No caso, vocês só viram a gravura. E eu vou estar lendo o que eles dizem a respeito, só porque eu faço. Confiando na palavra de Deus e na autoridade dela em sua vida. Deus cultivando seu relacionamento com Deus. Salvação valorizando o fato de ter sido libertado do pecado e da morte. Adoração a Deus, o louvor e a glória que lhe são devidos. A doação, encontrando sua identidade em Cristo. Santidade, vivendo para Deus. Batalha espiritual, resistindo à tentação e aos esquemas de Satanás. Igreja, fazendo parte do povo de Deus. Propósito, aceitando a vontade e o plano geral de Deus. Ministério, tornando-se um agente de mudança. Descubra a Bíblia, confiando na palavra de Deus e na autoridade dela em sua vida. As pessoas têm opiniões muito diferentes a respeito da Bíblia. É difícil não ter uma opinião a respeito do livro mais popular de todos os tempos, que tem entre 6 e 7 bilhões de exemplares impressos até agora. Nessa seção de esboço, você aprenderá o que é a Bíblia, ensina a respeito de si mesma. Essa é a diferença de qualquer outro livro ao longo de suas páginas. Você nunca lerá uma palavra de dúvida a respeito de sua origem divina ou confiabilidade absoluta. Pelo contrário, ela constantemente afirma ambas as coisas e muito mais. Muitas pessoas bem intencionadas questionam as afirmações e promessas bíblicas. Organizações inteiras formaram-se para descobrir e divulgar as contradições da Bíblia. Contudo, depois de quase 2000 anos de ataques, a Bíblia permanece firme. Na verdade, quanto mais provada, mais ela se mostra superior a qualquer outra obra literária. Ao estudar este esboço do que a Bíblia ensina a respeito de si mesma, você perceberá que, se a Bíblia é confiável, então devemos levar a sério sua declaração de que ela é mais do que confiável, pois é a própria palavra de Deus para você, para a igreja, para o mundo. Descubra Deus, cultivando o seu relacionamento com Deus. Como você imagina que seja Deus? Enquanto houver pessoas, haverá músicas e histórias que exploram completamente quem criou o universo e por quê. Todas essas histórias e mitos têm certo valor, e nenhum deveria ser completamente rejeitado apenas por ser de outra perspectiva religiosa. Contudo, a história cristã do relacionamento de Deus com sua criação é diferente, porque foi escrita por aqueles inspirados diretamente por Deus usando suas próprias palavras, ou seja, a Bíblia, nela temos o testemunho do próprio Deus acerca de quem e ele é e por que se importa. Podemos aprender grego, hebraico e aramaico para poder ler a Bíblia em sua linguagem original. Podemos estudar e praticar arqueologia a fim de poder recuperar e entender mais a respeito das civilizações com as quais Deus lidou no passado. Podemos estudar cada dado existente para saber coisas a respeito de Deus, sua igreja e sua palavra, mas se não conhecermos Deus, teremos feito muito pouco. Se não conhecermos Deus pessoalmente, no final, todas as nossas obras e até leituras de bons estudos bíblicos de nada adiantarão. Assim, este esboço começa com a necessidade de conhecer o Deus, que tem relacionamentos reais com pessoas reais, como você e eu, e é motivado por essa necessidade. Descubra a salvação, valorizando o fato de ter sido libertado do pecado e da morte. Um professor cristão andava por uma rua movimentada da cidade, enquanto aproveitava o ar fresco antes de sua próxima aula. Quando ele virou a esquina, uma jovem cristã fervorosa que entregava panfletos apareceu diante dele. "O senhor está salvo, irmão?" Ele perguntou. "Salvo de quê?"
Aquela pergunta pareceu confundir a jovem, mas deu início a uma boa conversa. A Bíblia não começa com a pergunta: você é salvo? Mas sim com a afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. O que se segue é a história de como esta criação perfeita foi deturpada pela rebelião dos anjos e dos homens. Deus, porém, tinha um plano para salvar seu povo das consequências de sua rebeldia. Como isso funcionaria foi prefigurado no sistema sacrificial judaico do Antigo Testamento, mas se realizou no sacrifício prenunciado do Deus homem, Jesus Cristo. Então, salvo de quê? Esta seção do esboço centra-se na necessidade que temos de ser resgatados do pecado e de nós mesmos, e nas instruções explícitas da Bíblia a respeito de como podemos nos voltar para Deus, e somente pela fé conhecer o melhor presente que poderemos desejar, Jesus Cristo, e ter acesso a todas as suas bênçãos prometidas. Descubra a adoração, dando a Deus o louvor e a glória que lhes são devidos. Ao discutir o tema de Deus, algumas pessoas levantam as mãos desesperadas. No entanto, a Bíblia diz que devemos levantar as mãos em louvor, erguer a nossa voz em louvor e alegrar-nos na misericórdia de Deus para com todos nós. Não devemos nos aproximar de Deus exigindo que nossas necessidades sejam supridas. Não devemos nos achegar a Deus oferecendo nossa obediência, como se Ele precisasse de nossa ajuda para alguma coisa. A verdadeira adoração começa com uma reverência marcada pelo temor por quem é Deus e pelo que Ele fez por nós. Esse temor positivo e santo de nosso grande Deus e sempre foi o fundamento para a devida adoração. Deus não precisou se revelar a nós, Ele poderia ter nos deixado no escuro, tateando, para achar as coisas certas, por assim dizer, e fazê-las para lhe agradar. Contudo, Ele deu instruções claras na Bíblia a respeito de como queria e não queria ser adorado. Esta seção de esboço apresenta as preferências de Deus em se tratando. Ele deseja que demonstremos nosso amor por Ele. Antigo Testamento, uma vez que Deus revelou aos antigos como alguém digno de adoração, o povo de Deus demonstrou sua fé ao oferecer aos sacrifícios exigidos por Ele. Novo Testamento, uma vez que Jesus iniciou uma aliança melhor entre Deus e o homem, você sempre pode se aproximar de Deus por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo, encontrando sua identidade em Cristo. O Deus que criou os céus e a terra com apenas um pensamento. Quão grande Ele deve ser para fazer algo assim? Não só isso, mas a cada instante Deus sustenta o universo, fazendo-o existir pelo poder de sua vontade. Com tudo isso, o que Ele deve pensar de nós? Somos como insetos para Ele? Se não nos valorizasse, Deus não teria enviado seu amado Filho para morrer por nós. Se não nos valorizasse, Deus não teria em seguida nos chamado de filhos, colocando-nos em sua querida família com seu Filho Jesus. Nossos pais terrenos podem morrer ou nos rejeitar. Toda a nossa família pode se voltar contra nós, mas os cristãos nunca estão órfãos. Nessa seção do esboço, podemos ver como Deus transforma rebeldes amaldiçoados em seus filhos abençoados, ao adotá-los em sua família e unir todos os cristãos a Cristo e uns aos outros para sempre. Descubra a santidade. Teminha é bom também. Vivendo para Deus. O que é santidade? Alguns parecem dizer que ela consiste em uma vida sombria, deprimida e triste, desprovida de toda alegria, mas nada poderia estar mais longe da verdade. A santidade pessoal é uma vida alegre, pautada pela verdade de Deus, como vemos em uma simples leitura da Bíblia. Compromisso com a santidade pessoal significa que depois de Deus ter nos transformado de rebeldes em amigos, agora temos uma nova missão. A obediência. Deus nos deu ordens diretas em sua palavra e exige que lhe obedeçamos à risca, sem discutir ou reclamar. Qualquer coisa menos que isso é traição contra nosso comandante e prejudicial para aqueles que servem ao nosso redor. Nessa sessão do esboço, veremos que enquanto nos deleitarmos em Deus, também nos alegraremos no arrependimento do pecado. Enquanto percorremos a vida cristã e o deleite em Deus e a alegria no arrependimento são nossos pés direito e esquerdo, continue a andar. Descubra a batalha espiritual, resistindo à tentação e aos esquemas de Satanás. É verdade
que a vida cristã é uma vida feliz. Contudo, esta felicidade não vem com a ociosidade. Ela vem para aqueles que têm coragem de reconhecer a escuridão em si mesmo e no mundo e se compromete a lutar contra ela. Ao nos transformar de rebeldes em irmãos e de inimigos em amigos, Jesus nos chama para algo, e não se trata de um período permanente de férias. Não nos tornamos santos enquanto dormimos. Não transformamos o mundo em um lugar melhor enquanto assistimos a televisão. Viu, pessoal aí que gosta de só assistir série? Maratona série? Nessa sessão do esboço, você descobrirá por que a vida cristã neste mundo não é uma poltrona, mas arena. Você descobrirá que o diabo não está descansando em silêncio, à espera de sua derrota final, mas está enfurecido e ativo, e tentando destruir todo o governo, toda igreja e toda pessoa que se atreva a chamar Cristo de Senhor. Você ficará assistindo enquanto você e todos à sua volta são devastados pelo pecado e por Satanás, ou tomará uma posição de defender o povo de Deus com oração, fé e a palavra de Deus. Leia adiante e veja o que significa ser um soldado de Deus corajoso e feliz. Descubra a igreja, fazendo parte do povo de Deus. A Bíblia não fala de uma versão isolada do cristianismo do tipo Jesus e eu. Quando Deus nos leva à sua família, Ele espiritualmente nos conecta com outros cristãos. A manifestação física dessa conexão é a igreja, um grupo reunido por Deus para honrá-lo por meio da comunidade, da obediência e do louvor. Na Bíblia, a ideia da igreja se desenvolve aos poucos, começando no Antigo Testamento, no Jardim do Éden, crescendo durante o ministério de Moisés, amadurecendo com a construção do templo por Salomão, e então tomando sua forma final no dia de Pentecostes. Em Atos 2, contudo, a revelação final de tudo o que a igreja será se encontra em Apocalipse, uma vez que a noiva imaculada estará finalmente unida ao Cordeiro, Jesus, Apocalipse 19:7, o soberano e rei da igreja. Como você verá nesta sessão, é natural que nossa compreensão quanto ao lugar da igreja em nossa vida se desenvolva lentamente. É assim que ela se desenvolve na Bíblia. Reserve um tempo e observe como Deus tem desenvolvido sua igreja e pergunte a si mesmo: como você se encaixa em sua igreja local ao fazer isso? Você estará se colocando no centro do lugar onde Deus está agindo. Descubra o propósito de Deus. Aceitando a vontade e o plano geral de Deus, estamos diante de decisões difíceis neste mundo pecaminoso e confuso. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Perguntou o rapaz chorando. Devo deixar minha esposa, que não vai à igreja comigo, ou devo ficar com ela e ser espiritualmente arrastado por ela? Ele ignora os conselhos de seu pastor e deixa a esposa dizendo: nunca senti tanta paz. As pessoas muitas vezes tomam decisões sobre a vontade de Deus com base em sentimentos, não em fatos. Embora os sentimentos sejam importantes, são os fatos encontrados na Bíblia, não nossos sentimentos, que precisam ser o árbitro final de decisões importantes em nossa vida. Enquanto estiver lendo esta sessão de esboço, você verá que Deus torna conhecida a sua vontade à humanidade por meio de sua palavra. Ela fala diretamente com pessoas ou as instrui por meio de seus mensageiros designados. Em nenhum dos casos há conflito com uma leitura sensata da Bíblia. O Dr. Bill disse na primeira de suas 4 leis espirituais que Deus oferece um plano maravilhoso para a sua vida. Encontramos esse plano enquanto confiamos que um Deus soberano nos capacitará para desempenhar um papel em seu plano geral de salvar o mundo do poder do pecado. Você fará sua parte para ser um agente de Deus, promovendo mudanças positivas em um mundo negativo. Descubra o ministério, tornando-se um agente de mudança. Você já fez amizade com um ministro? Se você conhece um cristão, então a resposta é um sonoro sim. Todos somos chamados a ser ministros ou representantes de Cristo para os nossos amigos em nosso mundo. Podemos não ser pagos pela igreja, mas todos somos chamados por Deus para ser ministros onde quer que estejamos, em casa, no trabalho ou em nossa igreja. Muitos de nós fazemos trabalhos importantes, podemos ser líderes ou seguidores, mas todos temos ferramentas que usamos para realizar nosso trabalho. Normalmente, trabalhamos com um prazo, e se o trabalho não for feito ao tempo,
alguém tem problemas ou até é demitido. A maior ferramenta de Deus para realizar sua vontade na terra é a sua igreja. Contudo, a igreja usa a pregação da palavra, os sacramentos, o evangelismo, a oração, o jejum, todos exigidos por Deus em momentos diferentes. Mas nenhum deles tem um efeito imediato. Deus tem um plano e as ferramentas certas, mas esperam o momento ideal para transformar nosso coração e a nossa mente, para ser um agente de mudança no reino de Deus. Você deve ser paciente, pois Deus tem sua própria noção de tempo que pode ser muito diferente da nossa. Você se vê como um ministro? Considere-se ordenado por Deus para ser um ministro, primeiro para sua família, depois para o mundo. Deixe toda a sua vida ser uma mensagem que ensina ao mundo a respeito do seu Deus. E encerramos. E aí aqui vai ter a entrada do Antigo Testamento. Tá bom, pessoal? Aqui eu vou começar a caminhar aqui com vocês. E vamos parar na introdução. Eu só vou dar uma palhinha e na próxima a gente continua num outro vídeo e estaremos encerrando o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Introdução. Descubra Deus em Gênesis. Crescendo por meio de Gênesis. Tá? Propósito: ensinar a nova nação de Israel a respeito do propósito de Deus para a sua jornada a Canaã, utilizando uma recapitulação do propósito divino para a história da humanidade. Tá? A letra dela é muito boa. Fatos sobre Gênesis, autor, público-alvo, data, cenário, versículos importantes, ela vai estar sempre trazendo isso, esboço, e aqui vai ser os quadros. Em breve falaremos disso. Bíblia de estudo esquematizada. Conheça Deus mais profundamente. Sociedade Bíblica do Brasil. Almeida, revista atualizada. Muito linda mesa, com muito conteúdo aí, como vocês viram em outros vídeos. Em breve estaremos de volta. Desculpa mais uma vez a poluição sonora, tá bom? Mas eu tô aqui para servir. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na graça, na paz. Tamo junto. Se possível, se inscreve aí. Se não, nos acompanhe e seja bênção. Divulgue o canal. Seja bênção. Graça e paz do nosso amado Senhor e Salvador. Tamo junto.